É uma alegria muito grande aqui voltarmos a Cascavel, em especial para a gente conversar sobre o pensamento de Allan Kardec. Nós escolhemos esse tema, conversamos com Gilberto. Este tema é o primeiro capítulo da obra A Gênese, o capítulo O Caráter da Revelação Espírita, um capítulo muito importante, que mereceu inclusive de Allan Kardec uma publicação em separado desse capítulo. Ele escreveu um pequeno livreto que ele publicou já no ano de 68, que era uma separata deste primeiro capítulo, cujo título do livreto também era O Caráter da Revelação Espírita, dada a importância deste capítulo no contexto da doutrina espírita. Então nós vamos trabalhar com esse capítulo. Como o Gilberto falou no começo, nós construímos um site para ajudar a estudar Allan Kardec. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o próprio site para mostrar como é que nós podemos estudar o capítulo de dentro do próprio site. Então a ideia é, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhando o caráter da revelação espírita, nós vamos mostrar um pouquinho como funciona um site que nós criamos, cujo o nome aí é o Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, é um instituto virtual, portanto ele não tem uma existência física, não tem uma sede física, é um instituto virtual, ele tem uma existência na internet. A internet propicia essas coisas, né? Você pode ter um instituto, pessoas que pesquisam. Esse site tem a colaboração de pessoas em vários estados brasileiros. Então nós pessoas do sul, de todos os estados do sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos pessoas no Nordeste contribuindo com este site. Então são pessoas que procuram contribuir para os estudos de Allan Kardec, e aí nós construímos um site que permite então que Allan Kardec possa facilmente ser pesquisado e estudado. Esse site não contém outra coisa senão Allan Kardec. Vocês vão ver aqui, não tem nenhum outro material, nenhuma outra referência que não sejam as obras de Allan Kardec. E esse foi o propósito, criar um site para que aqueles que desejam estudar Allan Kardec facilmente podem ir lá no site, pegar os livros, fazer pesquisas nas obras de Kardec com uma certa facilidade. Primeiro eu quis mostrar o site como um todo, tá? Só para vocês terem uma ideia da cara do site. Aqui nessa parte do site sempre vai aparecer uma frase, cada vez que vocês entram a frase muda. É uma frase de Allan Kardec, dos Espíritos, que está na Revista Espírita, de algum filósofo. Sempre a gente bota uma frase diferente aqui, para que quando você entrar tenha uma frase nova para ler. Aqui tem uma parte, se você quiser mandar um e-mail para a equipe, fazendo uma pergunta, dando uma sugestão, então você pode clicar aqui e mandar um e-mail. Na parte central, você tem um acesso a algumas coisas que a gente quer destacar mais rápido. Aqui uma imagem, sempre envolvendo personagens do movimento espírita da época de Kardec, encarnados ou desencarnados, filósofos, espíritos, pensadores que contribuíram e que aparecem na Revista Espírita. Por isso aqui está Lamennais, Fenelon, Voltaire, Amélie, Lacordaire, Allan Kardec, Pestalozzi, sempre espíritos pensadores do contexto de Allan Kardec. Claro, esse aqui é um menu, depois eu falo, completo, onde você acessa tudo. Mas aqui você tem os links mais rápidos. Aqui você tem o objetivo do IPEAC, que nada mais é, vocês vão ler, que é a divulgação das obras de Allan Kardec. Aqui é um link rápido, que também aparece aqui. É o nosso primeiro trabalho de estudos, o Livro dos Espíritos, que já eu vou mostrar. Uma ideia é que você entra aí e você pode estudar o Livro dos Espíritos por aí por dentro, sendo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você escolhe uma pergunta do Livro dos Espíritos, clica nela, abre a pergunta em português, abre a pergunta em francês, então você pode até conferir a tradução. E você também remete aos links das obras de Kardec que tratam daquela pergunta. Essa pergunta Kardec estudou no Livro dos Médiuns, estudou na Revista Espírita. Sempre aponta para a obra de Kardec, como eu disse no começo.
Vocês nunca vão ver coisas aqui fora das obras de Kardec. A gente não dá conta de trabalhar só nas obras de Kardec. Então, para essa vida, acho muito difícil, cada vez que a gente tenta achar que vai conseguir fazer mais do que trabalhar nas obras de Kardec, a gente descobre que não está dando tempo. Então, a gente se concentrou exclusivamente em Allan Kardec. Então você vai achar, então não vai apontar para outro autor. Não é porque a gente não gosta de outro autor, não é porque a gente não lê outro autor, não é isso. É que o nosso objetivo foi concentrar, ter foco para dar conta do trabalho, ou seja, nós focamos nas obras de Allan Kardec. Então, se você quiser outro autor, você não vai achar aqui, porque a gente fixou o objetivo para dar conta de trabalhar nele. Mesmo assim, a gente botou o Livro dos Espíritos, aí daqui a pouco a gente já recebe e-mail, e o Livro dos Médiuns também não vai estar aí ligado às outras obras, e a agenda? Então, vocês imaginam o volume de trabalho, né? Se a gente quisesse focar, e Kardec tem uma produção muito extensa, como vocês sabem. São pelo menos 20 obras fundamentais, além de alguns opúsculos, mais 20 obras grandes. Então você tem um material de trabalho muito intenso. Então eu vou mostrar daqui a pouco como é que você faz isso, como é que você estuda o Livro dos Espíritos rapidamente dentro do site. Bom, aqui é um texto em que a gente coloca o que é o Espiritismo na visão de Kardec. É Kardec definindo o que é o Espiritismo, os Espíritos definindo o que é o Espiritismo. Então a gente colocou um pequeno texto e um pequeno texto sobre Allan Kardec, que já já a gente passa também, que é um texto da biografia de Allan Kardec. Nós tiramos essa biografia de um biógrafo do tempo de Kardec. Ao invés da gente usar uma biografia tradicional, ou a biografia que existem, como está no que é o Espiritismo, que é uma biografia, mas uma biografia que foi escrita depois de Kardec. Essa biografia que a gente pegou está num dicionário muito importante, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o dicionário La Chatre, que é o dicionário do tempo de Kardec, em que Kardec foi um dos colaboradores desse dicionário universal. Foi o maior dicionário universal do tempo dele, que a gente chamaria hoje de enciclopédia, como teve a Barça durante muito tempo, a enciclopédia britânica. Na época de Kardec, La Chatre comandou um trabalho maravilhoso de construir um grande dicionário universal. E Kardec foi um dos colaboradores. Os verbetes espíritas foram escritos por Kardec, que estão no próprio dicionário. E como nesse dicionário tem o verbete Allan Kardec com a sua biografia, a gente preferiu usar essa biografia de Kardec, porque foi da época dele, portanto, num certo sentido, teve a própria aprovação, já que ele era um dos membros da equipe do La Chatre que montou esse dicionário. Daí porque, e é pouco conhecida, porque esse dicionário não foi traduzido para o português, só existe em francês, então a gente contratou alguém para fazer a tradução para o português e colocamos aí. Então também é uma biografia inédita. Não que o que ela tenha seja inédito. Claro, a biografia, o que ela tem aí, todas as outras biografias têm também. Mas ela tem de inédito o texto, né? O texto é um texto inédito em português. Aqui nós botamos um link rápido para uma obra importantíssima de Kardec, o Catálogo Racional, para a construção de uma biblioteca. Allan Kardec produziu essa que foi a sua última obra, claro, além dos versículos de janeiro, fevereiro, março e abril da Revista Espírita. Kardec produziu esse opúsculo em janeiro de 69. Portanto, a última obra antes dele desencarnar. Que ele desencarnou, vocês sabem, lá no finalzinho de março, e, portanto, em janeiro ele escreveu esse opúsculo, que é um catálogo, que é uma sugestão de como deveria ser uma biblioteca do espírita. Que livros deveriam ter na biblioteca? Então, Kardec constrói esse catálogo, daqui a pouco eu entro para vocês conhecerem o catálogo. Esse catálogo já foi traduzido para o português por vários autores. E tem uma coisa curiosa, Kardec bota lá os livros, e daqui a pouco eu vou mostrar o catálogo. Só que ele bota lá os livros, e a gente foi atrás dos livros. E vocês vão ver que a gente já conseguiu uma quantidade enorme desses livros. E colocamos aqui. Então você vai clicar no catálogo de qual deveria ser os livros da biblioteca que o Kardec recomenda, você vai clicar e vai baixar o livro. Faz download do livro de graça, claro. São livros do século XIX. E claro, são livros em francês, em alemão, em inglês. Não são livros em português. Né? Mas você consegue ter a biblioteca que Kardec leu e recomendava. Então você vai poder
acessá-la. Do lado de cá, a gente tem tudo isso que eu falei no menu. Então, aqui é acesso rápido. Tudo isso se acessa. E aqui nós botamos também um link para o grupo. Parte desse grupo que trabalha no IPEAC, quer dizer, que monta esse site, as pessoas existem e não são virtuais, né? O site é virtual, mas as pessoas que trabalham na montagem desse site não são virtuais, são reais. Algumas dessas pessoas se reúnem, não todas, já que nós temos pessoas de vários estados brasileiros, os que moram em Curitiba se reúnem regularmente às terças-feiras num grupo de estudos, chamado Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. E nós estudamos Kardec todas as semanas, e gravamos esses estudos, e colocamos aqui. Quem quiser ouvir essas gravações, está lá, de graça. Aliás, uma das coisas que nós discutimos no nosso grupo é que não tem nada pago aqui, tudo aqui é absolutamente de graça. Nunca vai ter. Essa é a intenção do grupo. Nunca nós botaremos alguma coisa aqui que você terá que pagar ou contribuir. Nem venda aqui nós temos, nós não vendemos nada no site. O site não é um site. Nós patrocinamos, as pessoas do grupo patrocinam do seu bolso. Ninguém aqui pede recurso ou conta com dinheiro de fora. Nada disso. Então aqui vocês não têm nada para serem vendido. Que vocês comprem em livraria, se vocês quiserem comprar. Aqui é para você baixar áudio de graça. Já tem uns 140 áudios aqui. De 1 hora e meia. Então dá para vocês terem uma ideia que tem mais de 140 horas de áudios gravados que você pode baixar e ouvir. É o que o grupo está estudando. Não quer dizer que o grupo ali é dono da verdade. Não, o grupo está botando ali o que ele está discutindo. Quem quiser ouvir, escuta. Quem discordar, discorda. Quem não gostar, não escuta. É uma coisa absolutamente livre. Escuta quem quiser, baixa quem quiser. Goste ou não goste, é o que o grupo está estudando. Então o grupo coloca. A única coisa que vocês vão perceber é que vocês vão ter que ter paciência, porque o grupo estuda Kardec. Então, se você quiser estudar outro autor, você vai para outros sites, não para esse site. Esse site você não vai encontrar estudos de outro autor. De novo, pela opção do grupo, não que o grupo seja contra outros autores, nada disso. Nós temos que ler de tudo. Aliás, vocês vão ver que na biblioteca que Kardec recomenda do Catálogo Racional, há mais ou menos 300 indicações de leitura de estudos. Não só de Kardec, de tudo mais. Kardec recomenda e a gente tem que ler de tudo. Só que nós optamos, devido ao pouco tempo, de concentrarmos o nosso estudo nos textos de Kardec. Foi o nosso objetivo, para que a gente usasse o tempo curto que a gente tem para se dedicar a esse trabalho. Agora a gente vai aqui, agora eu posso aumentar um pouco. Ficou legível? Agora? Aqui estão conseguindo ler? Aí de trás. Melhorou? Então agora eu posso dar o zoom num pedacinho, não atrapalha que você já viu todo, tá certo? Então, como eu disse, aqui tem o que é o IPEAC. Então, se você abrir aqui, vai aparecer a apresentação, os objetivos. Não vou abrir do que é o IPEAC, qual é o nosso objetivo, que é basicamente isso que eu estou dizendo, estudar e divulgar as obras de Kardec. Aí vocês têm sobre Allan Kardec, tem a biografia de Kardec, tá? Quer dizer, vale a pena só para vocês terem uma ideia do texto. Aí está a biografia de Kardec, eu não vou ler, mas só para vocês terem uma ideia do texto. Está aí o texto. Ó, não é tão grande. E aqui tem a fonte. Que a gente pode aumentar um pouco aqui também, ó. Aqui aumenta, ó. Ó. Isso aqui é para gente assim que não enxerga muito bem. Aqui embaixo tem a fonte, ó. Novo Dicionário Universal, Maurice Lachatre, de 1866. Então veja, essa biografia foi do tempo de Kardec, como eu disse, de 1866. Vale a pena fazer uma leitura da biografia. Depois nós temos aqui Kardec na opinião dos amigos, que é um texto que a gente pode aumentar um pouco. Eu também não vou ler, então não vou estar preocupado de aumentar a ponto que todos consigam ler, porque eu não vou
o objetivo é estudar o caráter da revelação espírita, que eu quero apenas passar. Então aqui é o Kardec na opinião. De onde foi tirado isso? Da Revista Espírita. Ou seja, nós encontramos nas próprias obras de Kardec o que os amigos diziam dele. Então é um pouquinho sobre Kardec na visão aí dos amigos dele. Depois nós temos o que é o Espiritismo. Aqui estão as principais definições do que é o Espiritismo, colocada por Kardec ou por espíritos nas obras dele. Então nós pincelamos aqui algumas destas principais definições sobre o que é o Espiritismo. Claro, alguém que está entrando no site, que pela primeira vez, o que é esse Espiritismo, ele tem lá para saber. Lembra que o site não é só para nós que já sabemos, mas para todo mundo. Esse site está tendo mais de 1000 acessos no mundo inteiro. As pessoas estão acessando no mundo inteiro. Nós acompanhamos os acessos de vários países. Então ele já está... esse site hoje está bilíngue, eu esqueci de mostrar isso. Tem uma bandeirinha aqui, ó. Veja ali a bandeira do Brasil. Se você clicar aqui, nós vamos para a bandeira da França. Nós vamos colocá-lo ainda em inglês e espanhol. Então hoje ele já está, aí está o Kardec na visão dos amigos em francês. Então o site hoje já está em português, já está em francês. Nós estamos trabalhando para colocá-lo em inglês e depois em espanhol também. A ideia é divulgar o Kardec para o mundo inteiro. Então esse site já tem acessos de vários, na Europa, França e vários lugares, as pessoas estão acessando o site para pegar material sobre Kardec. Pena que não dá para botar tudo nas outras línguas, os gáudios do GEAC. Aqui ele está falando que tem mais de 2.000 visitas por mês. Aqui tem o povo que acompanha as visitas regularmente. Bom, esse site. Agora, a ideia... Claro, aqui não dá para traduzir os áudios lá do GEAC, por isso a gente está botando o IPEAC em várias línguas. O GEAC não dá, nós só falamos em português lá, então não falamos em francês nem em inglês. Bom, então eu vou voltar aqui para esse truque da bandeirinha e desta letrinha maiúscula que vai aparecer sempre. Você abrir um texto, quer estudar o texto, está pequenininho, aperta aquela letrinha, ele aumenta. E aí agora nós temos também um pouco sobre a Sociedade Espírita de Paris. Vou ampliar aqui de novo. Conseguem ler agora aqui? Até aí de trás? Então, a Sociedade Espírita de Paris, o regulamento da sociedade, os seus objetivos, seu caráter filosófico e os membros honorários. Então, um pouco da Sociedade de Paris, para quem quer conhecer com mais detalhe o que foi essa sociedade. Depois nós vamos para as obras de Kardec. Obras de Allan Kardec. Então aqui nós fizemos um setor onde você pode pegar as obras. Lembrando que a gente só pode colocar aqui aquilo que é de domínio público. Como esse site não tem fins comerciais, não comercializa nada, a gente só pôde colocar aqui aquilo que é de domínio público. A gente gostaria de colocar muito mais, mas não podemos colocar porque a gente não comercializa aqui. Então, por exemplo, se você escolher o Livro dos Espíritos, o que você vai achar? Em português, o que está de domínio público hoje é a tradução da Federação Espírita Brasileira. Isso está de domínio público, que a Federação disponibilizou. Então a gente colocou aqui a tradução em português. Em francês, qual é a nossa intenção? E nós estamos indo atrás no mundo inteiro. Colocar todas as edições do Livro dos Espíritos em francês que Kardec fez. Ou seja, de 57 a 69, nós estamos procurando todas as edições. Então, vocês vejam aqui que já tem até a 17ª edição, mas não tem todas, nós estamos completando. A primeira edição, a de 57, nós estamos colocando sempre em imagem e quando a gente tem em texto. Nosso propósito é imagem. O que é imagem? É quando você pega um livro que está na Biblioteca Nacional de Paris,
copiamos no scanner e disponibilizamos a imagem. A imagem é o que tem de mais fiel da obra. Quando você pega um texto, você não sabe se o texto fez alguma adulteração. Então aqui o estudioso que quer pegar a obra fiel, tal como Kardec colocou. Então nós botamos aqui a imagem da primeira edição, da segunda edição, da edição de número 14 e da 17. Faltam várias. A gente quer completar as 17 edições. Estamos indo atrás destes livros. Então você vai poder, mas somente as edições que Kardec tenha publicado. Para que o estudioso que queira confrontar se houve ou não alguma alteração. A gente sabe, por exemplo, que da edição de 1860 para 1866 tem algumas alterações, muito poucas, que Kardec publicou em 1865 numa errata. A edição de 65 a gente ainda não conseguiu, mas ela tem uma errata de uma página em que Kardec faz pequenos acertos na edição de 1860. A ideia é fazer um insight para o estudioso, meticuloso, que quer comparar as edições para ver se houve alguma alteração que Kardec tenha feito. Então a gente está indo atrás no mundo inteiro, estamos compramos muita coisa da Biblioteca Nacional de Paris, que achamos um livro na Biblioteca Nacional de Paris, está lá. A gente compra, nós temos pessoas que estão lá em Paris. Aliás, temos que também agradecer quem está lá na França nos ajudando. Uma pessoa, a gente manda o dinheiro, ela compra, vai na Biblioteca Nacional e compra a imagem. A biblioteca escaneia a obra e entrega a obra numa imagem, em PDF. E a gente pega, trabalha e bota no site. A nossa intenção, estamos aí atrás no mundo inteiro para completar e termos todo o material de Kardec que ele fez, para que não haja nenhuma dúvida quanto à adulteração. Se alguém quiser questionar, houve ou não adulteração, você tem aqui, você pode baixar e comparar, porque são imagens, não são textos. A imagem, você sabe se foi adulterado ou não. Você vê a imagem, a folha amarelada, a folha com como foi escrita na época que ele publicou. E nós também botamos em inglês.